Turma, sejam todos muito bem-vindos à aula de Geografia. Eu sou o professor Luiz e na aula de hoje nós vamos abordar o assunto de hierarquia urbana, tá? Enfim, quando a gente fala de hierarquia, vocês precisam compreender que tem regiões, tem cidades que exercem mais influência do que outras, né? Tem regiões, tem cidades que têm um nível de importância maior do que outros, tá? Aqui eu trouxe duas imagens. Aqui você tem a cidade de Seattle, né, nos Estados Unidos, e no lado esquerdo da imagem, do lado direito, você tem uma cidade do interior do Colorado, né? Numa hierarquia, a gente tem divisões, tá? Então, a cidade aqui da esquerda, ela estaria em uma categoria diferente da cidade da direita, tá? E nós vamos ver isso mais detalhadamente nos próximos slides. Bem, antes de mais nada, eu preciso aqui contextualizar o que é metrópole, tá? Para vocês, para que a gente possa dar continuidade aqui. Então, metrópoles são cidades que geram influência social, econômica, política e científica, tá? E também se destacam pelos seus fluxos materiais quanto imateriais, tá? O que seriam esses fluxos? Por exemplo, uma estradas seriam esses fluxos, né, materiais, e os imateriais seriam as informações, tá? E aqui, nessa imagem aqui, nesse slide, a gente pode observar o primeiro conceito aqui que eu vou estar abordando aqui para vocês, que é o de metrópole global. Tá? O que seria uma metrópole global? Bem, a metrópole global seria aquela cidade que exerce uma influência que vai além das fronteiras, tá? Do seu país. Geralmente essas metrópoles globais que se encaixam nessa categoria de metrópole global, as cidades que estão nessa categoria são cidades que geralmente têm bolsa de valores, tá? Como é o caso de São Paulo. No entanto, isso não é regra, tá? Isso não vale de regra. Você tem metrópoles globais que não têm bolsa de valores, mas isso é um fator importante para que ela seja considerada uma metrópole global. Então, ela não é uma cidade que exerce influência somente no âmbito nacional, no âmbito aqui do nosso país, né? Ela é uma cidade que exerce influência fora, tá? É o caso da cidade de São Paulo, né? Que eu trouxe a imagem aqui para vocês, que é uma metrópole global. Tá? Aqui no Brasil nós temos duas metrópoles globais, tá? Que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Mas aí no mundo você tem diversos exemplos de metrópoles globais, né? Como é o caso de Nova York, de Tóquio, né? Paris. São cidades que exercem influência além, né? Ali das fronteiras da sua nação, do seu país. Bem, aqui a gente tem o conceito de metrópole nacional. O que seria metrópole nacional? Seria uma cidade que exerce influência em âmbito nacional, tá? Fortemente em âmbito nacional, diferentemente de São Paulo, né? Que ela exerce, obviamente, influência nacional, mas essa influência extrapola as fronteiras aqui do nosso país. Metrópole nacional não, ela vai concentrar sua influência mais aqui dentro do país, tá? No entanto, ela não vai concentrar a sua influência somente ali no seu estado. Ela vai concentrar, ou na sua unidade federativa, ela vai concentrar a sua influência nas demais regiões do país, tá? Que é o caso de Brasília, a capital. É uma metrópole nacional. Você também tem aí Curitiba, né, que pode ser classificada como uma metrópole nacional, né, entre outros municípios.
Eu vou dar continuidade aqui. Bem, a metrópole regional. O que seria a metrópole regional? Seria, né, uma cidade que exerce influência ali dentro do seu estado. Ela exerce influência, mas essa influência se concentra basicamente ali dentro do seu estado. Ela não extrapola muitas vezes as fronteiras ali do seu estado ou da sua região, tá? Como é o exemplo de Goiânia, né? E aqui na próxima imagem eu tenho uma foto aqui da cidade de Manaus também, para dar um exemplo de uma metrópole regional. Bem, o que seria um centro regional? Tá, aqui vocês podem observar uma foto da cidade de Uberlândia. Bem, nós estamos no estado de Minas Gerais, mais especificamente na região do Triângulo Mineiro. Nessa região do Triângulo Mineiro, o município que exerce ali mais influência, é o município de Uberlândia. Então ele é caracterizado como um centro regional. Essa influência ela está muito atrelada aqui à região, né? Não é um município que exerce uma influência global, como é o caso de São Paulo, ou nacional, como é o caso de Brasília, mas que exerce influência ali na região do Triângulo Mineiro, que é a região onde esse município está inserido, né? Bem, agora eu vou apresentar alguns termos aqui para vocês, tá? Que são termos que volta e meia são cobrados, aparecem nos vestibulares e que vocês precisam saber, que vocês precisam entender, tá? E o primeiro deles aqui, que eu vou estar apresentando, contextualizando aqui para vocês, é o conceito de malha urbana, certo? A malha urbana, ela refere-se à rede de transportes, à rede de comunicações e também ao conjunto arquitetônico do município, tá? Esse é o conceito. Aí eu trouxe aqui algumas imagens, né, para poder facilitar a contextualização, né? Eu vou passar o slide aqui. Bem, aqui a gente tem a rede urbana, tá? Qual seria o contexto, como que se aplica a rede urbana, tá? Dentro da geografia. A rede seria uma rede de cidades, né, com características e funções em comum, né? Eu trouxe um mapa aqui, né, aqui da região de Nova Jersey, né, de Nova York, que, enfim, aqui você tem diferentes cidades, tá? Mas que elas têm características, né, e funções em comuns, né? Então aqui a gente observa uma rede urbana, né? É uma interligação entre essas áreas, entre essas regiões aqui, né? Nova York, Nova Jersey, tem outros municípios aqui também, né, que fazem parte desse contexto, tá? É isso que é a rede urbana, tá? É uma rede de cidades com características e funções em comum, tá joia? Enfim, deixa eu ver aqui qual que é o próximo contexto, que é o de conurbação. Tá, o que seria conurbação, turma? Bem, conurbação é, por exemplo, assim, você tem aqui a cidade, o município de Curitiba. E logo aqui você tem a cidade de São José dos Pinhais. Vocês podem observar nessa imagem de satélite que não tem bem uma divisão entre esses dois municípios aqui, entendeu? Ou seja, esses dois municípios estão interligados. Enfim, seria basicamente assim, ó, imagine uma cidade, uma rua que pega duas cidades. Você tem uma avenida, por exemplo, Avenida Presidente Getúlio Vargas, por exemplo, tá? Nessa avenida, ela pega o município A e o município B estão presentes nessa mesma avenida, entendeu? Então, quando você tem um encontro desses municípios e você não tem uma divisão de uma estrada, de uma rodovia, por exemplo, são municípios que estão ali juntos. Às vezes o que divide é uma rua, uma avenida,
tem casos de alguns municípios que acontece o seguinte: você tem uma casa que metade, ou uma residência, enfim, que metade dessa casa está dentro, né, do município A e a outra metade da casa está no município B. Então, conurbação é isso. São municípios aqui, né, que eles estão ligados, né? Você não tem uma divisão, você não tem uma estrada. Por exemplo, você vai de Uberaba para Uberlândia, você pega uma rodovia. Agora, por exemplo, você sai de São Paulo e vai para Osasco, você não precisa pegar uma rodovia. Ou se você pega uma rodovia, ela nem se assemelha muito a uma rodovia, acaba se assemelhando a uma avenida, porque ao longo da rodovia você tem diversas construções ali, né? Então a sensação que você tem é que você tá na mesma cidade ainda, né? Você saiu de São Paulo, foi para Osasco, né? Principalmente para quem não conhece ali a região, acaba pensando que tá na mesma cidade, mas na verdade não, você saiu de um município e foi para o outro. Então esse é o conceito de conurbação, tá bom, turma? Tá, aqui a gente tem o conceito de macrocefalismo, né? Ou de macrocefalia urbana. Nos últimos anos aí, né, a gente teve algumas reportagens a respeito da macrocefalia, da macro, da microcefalia também, né? Só que esse tema aqui que eu estou abordando de macrocefalismo, de macrocefalia urbana, ele é um conceito dentro do âmbito geográfico, tá? Não tem nada a ver com aqueles problemas públicos de saúde que o Brasil enfrentou aí nos últimos anos, né? Enfim, devido aí ao mosquito da dengue, né, que supostamente estava provocando esses problemas. Isso aqui é um conceito dentro da geografia, tá? É importante que vocês se atentem a isso. É um conceito diferente desse, então que não se tenha essa confusão, tá? Aqui nós estamos falando de macrocefalismo urbano, tá? E qual que seria a definição desse termo, desse conceito, né? Seria um crescimento, né, demasiado e sem controle, né, que acaba gerando grandes áreas grandes e infladas, né? Então você vê um crescimento aqui, você observa aqui a favela, né? Então a gente acaba vendo aqui um crescimento demasiado, né? Um crescimento aqui acelerado, sem controle, tanto que não tem um planejamento, né? Esses crescimentos acelerados, né? Demasiados e sem controle, eles acabam gerando esse tipo de cenário aqui, né? Enfim, também tem outros fatores, né? Como a falta de políticas públicas, né? Para tentar poder reverter essa situação, tá? Então, macrocefalismo é isso, tá? É um crescimento demasiado e sem controle, né, que acaba gerando grandes áreas, né, ou áreas grandes e infladas, né? É isso. Esse é o conceito de macrocefalismo urbano. Então, aqui a gente vai ver o conceito de região polarizada. O que seria isso? Bem, vocês podem ver aqui a imagem do município de Uberaba. O que acontece? É uma região, né, que exerce influência sobre as regiões vizinhas. Então, Uberaba pode ser sim classificada como uma região polarizada, porque ela exerce influência sobre as regiões ali vizinhas, né, os municípios interioranos ali ao entorno de Uberaba, tá? Então, ela pode ser sim ser considerada uma região polarizada dentro desse contexto, tá? Então, é uma região que exerce influência sobre as regiões vizinhas. Bem, metrópole, né? Eu falei para vocês no começo da aula, mas eu vou estar repetindo aqui o conceito de metrópole, que são cidades, né, que geram influência social, econômica, política, científica, e ela se destaca pelos seus fluxos, né, tanto materiais como imateriais, né? Bem, aqui nós temos o conceito aqui de mega cidade, tá?
O que é uma megacidade? A maioria dos autores define megacidade como sendo cidades que têm um número superior, igual ou superior a 10 milhões de habitantes, tá? Então aqui você tem a cidade de Tóquio, que é considerada uma megacidade, que tem mais de 10 milhões de habitantes. Aqui no Brasil nós temos, né, uma única megacidade, que é a cidade de São Paulo, né, que é uma cidade que supera aí os 10 milhões de habitantes. E alguns autores consideram a cidade de Nova York nos Estados Unidos uma megacidade também, apesar de possuir, né, menos de 10 milhões, né, de habitantes. É uma cidade que gira ali em torno dos 8 milhões, né, e 500 mil habitantes. No entanto, muitos estudiosos consideram Nova York uma cidade, uma megacidade dentro dessa categoria pelo fato da sua região metropolitana ali, né, acabar ultrapassando essa margem aí, né, de 10 milhões, né? E também por estar muito próximo ali da casa dos 10 milhões, tá? E a gente tem aqui o conceito de megalópole, tá? O que seria uma megalópole? Então, a megalópole é a conurbação, é aquele conceito que a gente viu antes, tá? A conurbação de metrópoles. Então, imagine aquele conceito de conurbação que eu expliquei, só que entre metrópoles, né? Mais especificamente, a megalópole, o conceito dela é o seguinte: é a conurbação entre metrópoles, entre duas, três ou mais metrópoles, tá? Então, aqui o que vocês podem observar aqui nessa imagem? Aqui vocês têm uma imagem aqui, né, da maior, né, megalópole do mundo, né, que é a megalópole que está ali no Japão, né, na região de Tóquio, né, que essa megalópole ultrapassa aí, né, chega na casa dos 80 milhões de habitantes, tá? Enfim, é a maior megalópole do mundo e está localizada ali na parte sudeste do Japão, tá? Para vocês terem noção, a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, tá? E só essa megalópole aqui do Japão, né, que ali está localizada ali no sudeste asiático, ou no sudeste do Japão, ela tem algo em torno aí dos 80 milhões de habitantes, tá? E lembrando que o que acontece? Megalópole, vamos rever o conceito aqui. É a conurbação entre duas, três ou mais metrópoles, tá? Aí você tem a formação de uma megalópole. Tá? Alguns autores vão dizer que vão classificar o Brasil como possuindo uma megalópole também, tá? Mas tem algumas controvérsias, tem pessoas que não concordam, né, com essa classificação, que seria a megalópole ali, né, entre a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, né, visto que, né, as principais estradas ali que ligam a cidade de São Paulo à cidade do Rio de Janeiro, elas estão ali em boa parte conurbadas, né? São áreas ali que, embora você esteja na rodovia, tem muitas construções ali ao entorno da rodovia. No entanto, não é na rodovia inteira, né? Então, por isso que se tem certas controvérsias, né, nessa afirmação de que existe ali uma megalópole entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Outro exemplo de megalópole que eu não trouxe a imagem aqui, mas que é importante que vocês saibam, é a megalópole ali entre Boston, né, a região de Boston, e Washington, nos Estados Unidos, tá? Bem, agora a gente vai ver algumas, para finalizar aqui a aula, a gente vai ver esses conceitos aqui que estão relacionados aos problemas da urbanização, tá? A urbanização ele vem com alguns problemas, né, que
sempre são citados aí no Enem, não só no Enem, mas como também em outros vestibulares, né? No PAS, no SAS, enfim, no FUVEST, vem esses conceitos aqui, né? De problemas da urbanização. Inclusive, eles podem ser usados, né, para uma problematização na redação. De repente, algum desses conceitos pode ser tema de redação, então é importante que vocês se atentem a isso, né? E não são muito difíceis, né? Aqui, por exemplo, o primeiro termo aqui vocês podem ver, periferização, né? O que você imagina? Já vem na sua cabeça o conceito de periferia. O que seria isso, né? Por exemplo, durante a, o momento em que o nosso país começou a se industrializar, muitas pessoas saíram do campo e vieram para a cidade, tá? E aí o que acontece? Qual é o problema gerado aí, né? Essas pessoas, elas chegam nas cidades desempregadas, muitas vezes sem muitas condições financeiras e econômicas, e elas acabam ali, né, ocupando áreas da cidade, áreas periféricas, áreas que estão ali distantes do centro da cidade, pelo fato de não terem condições de alugar ali, né, um imóvel ali na região central da cidade, muito menos comprar, né, pelo alto preço, né, desses imóveis, dos terrenos ali na região central da cidade, que é onde geralmente se concentra a maior parte dos serviços e dos empregos, né? Então, muitas vezes, como foi no caso do Rio de Janeiro, essa população ela vai ali se concentrar, né, principalmente nos morros, por ser o morro ser uma área desvalorizada, por ser uma área acidentada, né? Enfim, aí a gente vai ver aqui o conceito de... É muito simples esse primeiro conceito aqui, tá? A maioria das cidades brasileiras, as grandes cidades brasileiras passam por esse processo aqui, né? Acontece, né? Um processo que tem se acentuado, inclusive, né? E a especulação imobiliária, que é o segundo problema aqui, é o seguinte: a especulação imobiliária se trata da uma supervalorização de um pedaço de terra, tá? Então, você tem pedaços de terra, ou imóveis, enfim, ou casas em determinadas áreas da cidade que valem mais do que seu valor real, tá? Então, por exemplo, imagine um prédio, né, na zona central da cidade de São Paulo, tá? E um apartamento nesse prédio, um apartamento comum, ele vai estar custando aí na casa dos um, 1 milhão de reais, um apartamento comum de 2, 3 quartos, sala, cozinha, ele vai estar custando aí na casa dos 1 milhão de reais, se ele for localizado ali no centro da cidade de São Paulo, tá? E o mesmo apartamento, com o mesmo tamanho, na zona leste de São Paulo ou em outra região, ele pode estar custando ali em torno dos 250 a 300 mil reais. Então você vê uma disparidade muito grande, tá? E é isso que é especulação imobiliária, entendeu? É uma supervalorização, né, dos imóveis, né, do, dos terrenos, das propriedades em gerais, né? E também a gente tem a questão de deficiência de serviços públicos, tá? Lembrando que esses problemas aqui, eles são mais específicos dos países, acontecem com mais frequência nos países subdesenvolvidos, tá? Eles acontecem também nos países desenvolvidos, no entanto, é num grau menor, tá? No entanto, a especulação imobiliária também acontece nos países desenvolvidos, acontece no mundo de uma forma homogênea, né? Podemos dizer assim. Mas a periferização é bem menos comum, né? Nos países desenvolvidos, claro que acontece, mas é diferente daqui do Brasil, até porque
nos países desenvolvidos você tem uma menor deficiência dos serviços públicos, enquanto aqui no Brasil e nos países subdesenvolvidos você tem uma maior, né, deficiência desses serviços públicos, né? Então, o que seria isso daqui, né? Deficiência de serviços públicos? É você, por exemplo, a maior parte do Brasil hoje tem ausência de saneamento básico, né? Tem muitas cidades que desprovêm, inclusive, de infraestrutura básica, como asfalto, né? Enfim, vários problemas aí, né? Que é uma completa deficiência e ineficiência do setor público, tá? E você também tem a falta de empregos, né? O Brasil, aí, antes da pandemia, tinha algo em torno aí de 12 milhões de desempregados e esse número com certeza aumentou, né? Então, assim, a partir de 2008, o mundo se tornou um local urbanizado. Nosso planeta Terra se tornou um local urbanizado. Porque antes de 2008, a maior parte da população do planeta vivia no campo, né? Mas quando a população se mudou para a cidade, e o planeta se tornou urbanizado, com a maior parte da população vivendo e morando nas zonas urbanas, a gente já percebeu que essa urbanização acentuou muitos problemas, né, e criou novos problemas que não se tinham tanto, né, quando a gente vivia no mundo rural, né? Lógico que você tinha alguns problemas, mas esses problemas se acentuaram e até surgiram novos problemas, né? E, turma, a aula de hoje é isso, tá? É importante que vocês saibam esses conceitos são cobrados. Então, assim, se você não conseguiu entender direito a definição, volta o vídeo, reveja as definições, tá? As definições que eu fiz sobre malha urbana, rede urbana, macrocefalismo, enfim, metrópole global, metrópole nacional. Não são conceitos difíceis, tá? São conceitos simples que vocês pegam fácil, tá? Principalmente aqui em metrópole global, né? É só você pensar numa cidade que exerce influência global, né? No internacional, né? Enfim, se caso você não tenha entendido, reassistam as definições, tá? E é isso, turma. Até semana que vem. Fique com Deus e tchau.